fiquei um pouco no ar sobre o que é que eu poderia dizer aqui, tanto mais que eu entendi que o mote era o título da Bienal deste ano, ou seja, como falar, né, de coisas que não existem. E, evidentemente, isso chama para uma série de questões muito familiares para a antropologia e que tem, eu acho, tudo a ver com... Tem um aspecto, na realidade, de filosofia, tem um aspecto também de história e de política, né? E eu vou tocar um pouco nesses diferentes aspectos. Bom, primeira coisa é: existem coisas que não existem? Essa é a primeira pergunta que vem à cabeça. Se uma coisa foi pensada, foi expressa, foi inventada por um artista, por exemplo, né, ela passa a existir, né? E, aliás, justamente o trabalho artístico, em grande parte, é chamar coisas à existência, né? Então, chamar coisas à existência, coisas que eventualmente não existiam, mas que passam a existir, né? E que são, mesmo quando se trata de um retrato, o retrato nunca coincide com o objeto que foi retratado. Quer dizer, é um olhar e, portanto, novamente é uma criação, e criação significa exatamente isso, criar o que não existe. Então, agora, tendo criado alguma coisa, pode-se dizer que essa coisa não existe? Esse é um problema que é filosófico, na realidade. Não sei se vocês sabem que Santo Anselmo foi o primeiro que ofereceu a chamada prova ontológica da existência de Deus, que é o fato que a gente possa pensar que existe Deus. Se a gente pode pensar, dizia Santo Anselmo, e depois Tomás de Aquino e até o Descartes, mais tarde, né, vão retomar esse argumento ontológico com variações, né, mas a ideia básica é o seguinte: se a gente pode pensar num ser perfeito, essa perfeição, aí há essas variações que eu estava falando, né? Uma dessas variedades do argumento ontológico é dizer, bom, mas então, se é perfeito, perfeição inclui a existência. E, portanto, Deus existe. Isso era uma. Né? Outra variedade de argumento ontológico é simplesmente o fato de se poder pensar no ser perfeito. Então, esse pensamento faz com que exista. Esse é o, digamos, o cerne da ideia do argumento ontológico. Bom, parece estranho, né? Mas teólogos como São Tomás de Aquino, que é continuador de Aristóteles, enfim, era provavelmente o mais importante teólogo católico, né? Aceitava esse tipo de prova, né? Então, existem coisas que não existem? Eu acho que não. Exatamente baseada nesse tipo de raciocínio, não existem coisas que não existem. Mas então, existem coisas que não existem para nós e que talvez existam para outros. E isso é justamente o trabalho antropológico, entender como é possível, né, que outras sociedades tenham coisas que para nós não existem. E não precisa ir muito longe, não. Isso faz parte da contemporaneidade, justamente. Não precisa ir muito longe. Pensem no seguinte: existem os cientistas que, desde meados do século XX, na realidade, depois que juntaram a genética com o evolucionismo, chegaram à conclusão que sim, que a evolução era a explicação da mudança das espécies, né? Isso começou com Darwin no século XIX, demorou para ser aceito, justamente porque não tinha essa síntese com a genética, mas acabou se tornando o paradigma científico oficial. É isso, né? Evolução.
Só que existem criacionistas. Os criacionistas negam que existe a evolução, né? Os criacionistas nos Estados Unidos são muito poderosos até, né? Mas existem muitos criacionistas no Brasil também. Eles dizem que não, que as espécies foram criadas por Deus e que não mudam. São espécies que já nascem, de certa forma, do jeito que elas são. E tem uma explicação, isso é o ponto mais interessante, eu acho, tem uma explicação para coisas que, para os biólogos, são provas da evolução. Aliás, só um parênteses aqui interessante, nos Estados Unidos, muitos criacionistas, justamente, mandaram jovens se doutorar em biologia. E eles podem perfeitamente fazer todas as suas teses, defender suas teses em biologia, e, no entanto, não aceitar o paradigma da evolução. Conservarem a sua crença na criação das espécies por Deus no início dos tempos, né? Isso é um exemplo contemporâneo de que é muito possível se conviver com pessoas que acreditam em outras coisas do que nós, certo? Embora elas sejam perfeitamente racionais de outro ponto de vista. Então, não é o fato de acreditar em certas coisas que nós não acreditamos, ou vice-versa, né? Que torna irracional uma outra cultura, né? Só para dar novamente o exemplo dos criacionistas, quando se argumenta, bom, mas afinal de contas, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Problema teológico, né? Afinal, tinha ou não tinha? Já que, sendo o primeiro homem. Mas para esse tipo de questão, os criacionistas dizem que nada impede Deus de pôr um umbigo em cada pessoa, simplesmente para enganar, até, para levar as pessoas a acreditarem em coisas, por exemplo, que não foi Deus que criou as espécies animais. Ou seja, o que eu estou levantando aqui é um problema, que é um problema antropológico meio clássico, né? E cujo, talvez, o livro mais fundamental, e a pesquisa mais fundamental, foi publicada, na verdade, em 1937, por um antropólogo inglês chamado Evans Pritchard. Ele trabalhou entre os Azande. Ele também trabalhou entre os Nuer, que agora estão sendo massacrados no Sudão, e também fez um livro clássico sobre eles, mas os Azande são um outro povo, que habita um pouco mais ao sul dos Nuer, e que é um povo que acredita em bruxaria. E o problema do Evans Pritchard era o seguinte, bom, como é possível acreditar em bruxaria? Lembro, só para a gente também se situar historicamente, que não faz muito tempo que digamos, o mainstream, ou seja, a academia, acreditava também em bruxaria, né? Muita gente foi queimada por conta de acusações de bruxaria, e não faz tanto tempo assim, né? Poucos séculos. Mas, para um homem do século XX, era um problema entender como é que uma sociedade podia ser, ao mesmo tempo, racional em todos os seus afazeres cotidianos e, ao mesmo tempo, acreditar em bruxaria. E o que o Evans Pritchard mostra é o seguinte, que se a gente tem crenças, no caso dos Azande, crença que, primeiro, bruxaria existe, segundo, que é inconsciente, que a pessoa não sabe. No caso dos Azande,
As bruxas não sabiam que tinham em si, né, uma substância de bruxaria, né, e que tinha certos efeitos. Que para saber se alguma morte ou doença foi resultado de bruxaria, era necessário um oráculo, né? E esse oráculo era feito através de um veneno que se administrava a uns coitados de uns frangos, né? Que ou morriam ou não morriam com aquele veneno. E conforme morressem ou não morressem, a conclusão era que tinha havido ou não bruxaria, né? E aí havia toda uma, digamos, procedimentos para saber quem era o responsável dessas crenças. Todo o resto decorria de forma perfeitamente racional. E ele próprio, a certo momento do livro, ele diz o seguinte: bom, eu aprendi a pensar dessa mesma maneira. Aprendi a pensar exatamente como pensam os Azande. E não tive nenhum problema em tirar as mesmas conclusões, entender por que eles tiravam essas mesmas conclusões, né? Isso, poucos anos mais tarde, em 62, saiu um livro. Esse livro é 37, tá? Em 62 saíram 2 livros extremamente importantes. Um era de antropologia e o outro era de filosofia da ciência. Vou falar do de filosofia da ciência primeiro. O autor desse livro chamava-se Thomas Kuhn, né? E ele escreveu um livro que ficou muito famoso, vocês provavelmente, se não leram, ainda vão ler, um livro que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse livro parte da análise da química e dos paradigmas que nortearam a química enquanto ciência. E mostra o quê? Mostra que existem paradigmas que são completamente impermeáveis e fechados a qualquer, digamos, a qualquer refutação. Ou seja, e que isso é a regra, não é a exceção. É isso que é muito revolucionário no Thomas Kuhn, é que ele diz: olha, está aqui, se você acredita numa série de pressupostos, vamos dizer, sei lá, que a luz não são corpúsculos, são ondas, não é? Uma das teorias sobre a luz, né? Se você acredita nisso, não há nada no seu... Você pode construir uma teoria que nada consegue refutar. Então, essa ideia que a ciência progride por refutação de hipóteses, que era enfim, não sei quem aqui já estudou o Popper, né? Era a ideia de que se podia refutar uma teoria científica e que era essa possibilidade de refutação que tornava justamente essa teoria científica, que a ciência era isso, né? Poder refutar uma teoria, né? O Thomas Kuhn mostra que na prática não existe, que cada paradigma não é substituído por outro porque se refutou o anterior, e sim porque outro paradigma se impôs, tornou-se mais popular, virou moda e acabou-se, e passa para outro, né? E ele faz isso, como eu disse, a partir da química, que afinal de contas é uma ciência experimental, né? Que se suporia que seria científica no sentido do Popper, né? Bom, tudo isso enfim, eu estou alinhando uma série de argumentos para vocês, que são argumentos da filosofia da ciência e que não são necessariamente os mais populares, mas que são uma linha que existe dentro da filosofia da ciência. Os que, não sei se tem gente que está estudando filosofia aqui, mas vocês provavelmente sabem que um dos filósofos da ciência que foi mais influente no século XX, no meados do século XX,
foi um francês chamado Gaston Bachelard. E ele tinha essa visão positivista, como Popper, aliás. Popper era do Círculo de Viena, era um austríaco, que era... Esse Bachelard dizia, olha, existe conhecimento de um lado e do outro lado existe ciência. E entre os dois há um fosso. E esse fosso é o que ele chamou de corte epistemológico. É um nome que ficou famoso. Ou seja, havia um fosso, uma diferença fundamental entre conhecimento em geral e conhecimento tradicional em particular, né? E, por outro lado, ciência. E ciência, como vocês já devem ter percebido, ciência virou um dogma. Quer dizer, quando se diz está cientificamente provado, né, é como se fosse religião antigamente, né? E ninguém vai ver se realmente existem bactérias, ninguém vai ver se o bacilo de Koch realmente está identificado pelo microscópio. Existe uma autoridade científica que te garante isso e você aceita, tá certo? E age em função dessa aceitação. Mas é um credo que inclusive vai mudando, não fica imóvel. Contra esse tipo de, digamos, de arrogância da ciência, né? Há toda uma corrente filosófica, de filosofia da ciência novamente, que diz, olha, é o seguinte, dizer que a experiência, porque esse foi o grande, digamos, o grande cavalo de batalha e o grande argumento da empresa científica, foi a ideia, olha, a gente constrói uma experiência, essa experiência ou funciona ou não funciona, e isso nos diz alguma coisa sobre o que é verdade, sobre a verdade. E só que um filósofo da ciência francês também, mas no final do século XIX, chamado Duhem, D-U-H-E-M, Georges Duhem, ele diz, olha, não tem nada disso, né? Não tem maneira de uma experiência provar coisa nenhuma, né? O que existe, e a verdade, não pode decorrer diretamente da experiência. Você pode ter todo tipo de teoria e, no entanto, concordar com os fatos de experiência. Quer dizer, a experiência não determina a teoria, esse é o ponto central. Você pode ter todo... E o caso do criacionismo é interessante, ou do umbigo ou do não umbigo, né? Ou se existe evolução ou se Deus criou as espécies, né? Isso mostra que, diante da mesma evidência, criacionistas e evolucionistas, né, concordam sobre os fatos, mas explicam-nos de forma completamente diferente. Isso é o que Duhem chama salvar os fatos. Ou seja, pode-se ter todo tipo de pressuposto e, no entanto, concordar com a experiência, salvar os fatos, como ele diz. Isso foi uma corrente que foi muito minoritária durante um certo tempo, porque o começo do século XX foi talvez o tempo da maior arrogância científica. Foi um momento em que se achava, e isso começou com o chamado Círculo de Viena, no começo do século XX, em particular em torno de um filósofo muito importante chamado Carnap, né, que achava que era possível demonstrar o fundamento lógico da ciência. Em matemática, isso se traduzia, isso foi feito por um outro grande cientista da época, que era o Hilbert, né, que também achava que se podia mostrar os fundamentos lógicos, achar os fundamentos lógicos da matemática. E que, portanto, a matemática era uma, não era mais de uma, era uma só, certo? E que, do mesmo modo que Carnap achava que era possível, né, achar todo o fundamento lógico da ciência. Isso aí foi o que imperou durante, pelo menos até 1960,
E justamente em 1961, na realidade, antes disso já entrou em crise, mas já vou explicar porquê. Mas, enfim, o ponto que eu queria levantar é que um discípulo de Carnap, que ficou muito famoso, Quine, um americano, que, aliás, salvou Carnap, levou para os Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse Quine dizia a mesma coisa que o Duhem. Ele dizia que era impossível os fatos determinarem a teoria, que sempre a teoria era subdeterminada. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, no fundo, vocês veem que existe uma convergência aí entre o fato que, para certas pessoas, existem certas coisas, que para outras não existem, e, no entanto, elas podem concordar sobre os fatos. E mais, elas podem colaborar. Quer dizer, essa longa introdução, na verdade, deixa eu ver o que eu queria falar. Sim, essa longa introdução era para falar de um projeto que eu estou desenvolvendo atualmente e que acho que tem a ver justamente com essa ideia de coisas que existem, coisas que não existem, e a questão da contemporaneidade. Quando Lévi-Strauss quis vir ao Brasil a primeira vez, né, ele foi à embaixada, no consulado brasileiro em Paris, e falou com o embaixador, dizendo que ele estava muito interessado em estudar sociedades indígenas, né, brasileiras. Isso foi na década de 30. E o embaixador respondeu: oh, meu caro, não tem mais índio no Brasil. Acabou. Quer dizer, então, índios não existiam em 1930, certo? O Lévi-Strauss relata num livro maravilhoso dele, que é uma espécie de livro de viagens filosóficas e tal, que é Tristes Trópicos, que ele publicou em 56, certo? Então, índios não existiam. E muita gente aprendeu na escola. Não sei se vocês, que são mais jovens, ainda passaram por isso, mas muita gente aprendia na escola, pelo menos aqui, que os índios eram ótimos, tinham-nos legado um monte de coisas maravilhosas, como a rede, como farinha de mandioca, tal. Infelizmente, não existiam mais, né? Não havia mais a ditadura. Se pensou em fazer, por exemplo, a Transamazônica, a Estrada Transamazônica ou a Perimetral Norte, os índios também não existiam ali. Supostamente, quer dizer, a Amazônia, naquela época, era um vazio demográfico. Quer dizer, não existiam, para todos os efeitos, não existiam populações indígenas no Brasil durante todo esse tempo, né? E a ideia do vazio demográfico é justamente uma ideia bastante impressionante, né? Pensar que não se reconhecia a existência, tá? Bom, os índios, hoje em dia, está muito mais difícil negar a sua existência, né? Eles estão muito mais visíveis, estão fazendo valer os seus direitos. E, exatamente por isso, esses direitos que sempre foram reconhecidos no Brasil, desde a colônia. É muito, muito curioso que, desde a colônia, a legislação indigenista era sempre muito justa, muito boa. Os índios são os naturais senhores dessas terras, e, enfim, tudo isso era proclamado. Depois se fazia uma ressalva qualquer, né? E, por essa ressalva, se engolfava um monte de transgressões. Mas, basicamente, a legislação sempre foi favorável aos índios. Só que ninguém respeitava, né? Quando agora as sociedades indígenas estão fazendo valer os seus direitos de um modo muito mais aparente, mais vocal, mais organizado, está havendo, pela primeira vez, tentativas de se fazer uma legislação contra os índios, que é o que está acontecendo atualmente no Congresso Nacional.
que é uma série de projetos legislativos que querem descaracterizar os direitos constitucionais dos índios. Se vocês quiserem depois detalhes, eu posso fornecer. Mas esse é o quadro atual, um cerco, realmente, aos direitos indígenas. E não por acaso, porque agora, realmente, eles estão tentando fazer valer. Falando em direitos constitucionais, eu aprendi uma coisa interessante com a Constituinte de 88, sobre o que existe e o que não existe, né? Até 1988, até a Constituição de 1988, havia toda uma discussão jurídica sobre o seguinte: os índios podiam entrar em juízo? Podiam entrar em juízo em Então, alguns juízes achavam que não, que só podia entrar a FUNAI em juízo a favor dos índios. Só que a maioria dos conflitos dos índios era contra a FUNAI. Então, era um impasse total, né? E isso era uma questão que os juízes deixavam, enfim, estavam à mercê de suas opiniões particulares, né? Em 1988, na Constituição de 1988, eu aprendi o seguinte, que basta um nome, basta uma palavra na Constituição para que essa palavra exista juridicamente. Isso é extraordinário. Ou seja, tem um artigo, que é o artigo 232 da Constituição, que diz o seguinte: os índios, suas organizações são parte, agora esqueci o texto exato, mas enfim, são parte legítima para entrar em juízo, e o Ministério Público tem que lhes dar assistência, mais ou menos isso. E o que um professor de Direito Constitucional nos explicou foi o seguinte, que no momento que os índios, esse termo aparece na Constituição, eles adquirem personalidade jurídica. Ou seja, eles passam a existir juridicamente, o que é absolutamente extraordinário, porque até então se considerava que talvez não existissem juridicamente. Então, vocês veem como, contemporaneamente, essa questão da existência e não existência tem várias dimensões e em vários domínios separados. Por exemplo, num domínio como o direito, certo? Então, basta a palavra para que a coisa exista. Uma palavra não sei. Então, novamente, vocês veem que isso são ontologias, né? O que eu estou falando aqui são ontologias. O que são ontologias? Ontologias são aquilo que existe, o conjunto de coisas que existe. Por exemplo, em informática se usa também esse termo de ontologia. É aquilo que se considera que existe naquele universo, certo? Então, as ontologias jurídicas passaram, no Brasil, a incluir os índios. De repente, eles apareceram, né? Existiram, né? Juridicamente. Bastante, eu acho que é quase um passe de mágica esse troço, né? Que basta uma palavra para que, num certo texto, para que a coisa exista. Bom, então, diante disso, resta a pergunta: bom, mas então como é que a gente se entende entre grupos de pessoas que têm ontologias diferentes, certo? E aí entra uma teoria, se vocês quiserem, que não por acaso meu marido desenvolveu muito, Mauro Almeida, a partir de um filósofo curitibano extremamente importante, que é o Newton da Costa, que é o seguinte, e que está baseado no que eu acabei de contar para vocês, do Quine, do Duhem e tal, que é o seguinte: é perfeitamente possível se entrar num acordo pragmático com pessoas que acreditam em coisas completamente diferentes das nossas.
Esse acordo pragmático não quer dizer, vamos ver para que serve, mas quer dizer o seguinte: o que isso permite fazer, esse acordo pragmático? E agora eu entro diretamente nesse projeto que eu estava querendo falar. Qual é esse projeto? É o seguinte: o Brasil é um dos 17 países megadiversos em biodiversidade. O Brasil sozinho tem 1/5 das espécies vivas do planeta. Mas existem mais 16, certo? Mais 16 megadiversos, não é o único. Agora, o que o Brasil tem excepcional é que é um dos países mais sociodiversos do mundo também. Ele só perde para a Indonésia. A Indonésia também é um pouco especial, porque a Indonésia é um verdadeiro arquipélago, né? Com montes de ilhas, cada uma com sociedades diferentes, então também não dá para competir. Mas o Brasil é o segundo mais sociodiverso, país mais sociodiverso, ou seja, tem mais sociedades diferentes entre si. Enfim, essas contas são sempre sujeitas a correções, mas basicamente tem 180 línguas indígenas, né? Tem mais de 230 provavelmente sociedades indígenas no Brasil, esses que não existiam em 30, né? E agora existem, né? E existem porque agora o IBGE também determinou que existem, né? Isso é muito importante. Agora o IBGE não... É interessante também essa questão do IBGE, só um parênteses aqui, porque pela primeira vez o IBGE começou a distinguir etnias. Até agora, quando o IBGE falava em índios, era índios em geral, índio genérico, podia ser qualquer um, podia ser também índios que moravam em Manaus, podia ser, enfim, podia ser descendentes de índios que se identificavam com uma sociedade indígena, mas não faziam distinção de etnia, né? Então, agora, etnias existem também, coisas que não existiam oficialmente, porque o IBGE é o que nos dá o que existe oficialmente, certo? Então, novamente, essa questão do surgimento de coisas que existem e que não existiam, né, está na ordem do dia o tempo todo e é um assunto político por excelência. Bom, então, voltando, Brasil é megadiverso biologicamente e é sociodiverso, é mega sociodiverso também. E, além disso, tem uma comunidade científica muito forte. O Brasil tem uma presença nos círculos científicos internacionais muito real, tá? Então, o que a gente está perdendo? A gente está perdendo uma oportunidade estratégica fundamental, que é de saber aproveitar os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos das populações tradicionais no Brasil. E eu não estou falando só de índios, estou falando de populações tradicionais de vários tipos, ribeirinhos, seringueiros, coletores de castanha, fundos de pasto, enfim, faxinalenses, enfim, há um monte de populações tradicionais, caiçaras, né? Um monte de populações tradicionais no Brasil que têm um conhecimento acumulado e que estão produzindo conhecimento o tempo todo, porque o conhecimento tradicional, contrariamente ao que algumas pessoas pensam, não é uma coisa fechada que se herda de gerações anteriores, é um sistema de produção de conhecimento. É uma coisa viva, é uma coisa que está, digamos, transcendendo o que se aprendeu e incluindo novos conhecimentos. E, então, o que se precisa fazer? Nós estamos com um problema crônico no Brasil, que é o seguinte: nós temos, nessa competência científica que eu mencionei, há uma instituição em particular que é fundamental, foi fundamental até agora e continua sendo, que é a Embrapa. A Embrapa
É a empresa brasileira... Bom, a sigla eu não sei traduzir, mas basicamente o que é? Né? Isso foi resultado da pesquisas da Embrapa, e de uma cientista, uma mulher muito importante, chamada Joana Doberreiner. Mas não existe uma Embrapa para a floresta. Não existe uma Embrapa para que a Amazônia, por exemplo, possa ter uma economia com a floresta em pé e não com a floresta derrubada. Não existe uma instituição, portanto, semelhante à Embrapa. Agora existe para a indústria, uma Embrapa da indústria, mas não existe até hoje uma Embrapa da floresta. Então, eu vou voltar a essa questão da Embrapa, porque me parece importante, num exemplo. Mas o ponto é o seguinte, nós temos uma oportunidade que é conhecer as técnicas, as práticas e os conhecimentos das populações tradicionais, sobretudo as da Amazônia, mas não só, para promover um outro tipo de economia e um outro tipo de sociedade, em particular na Amazônia, mas novamente não só, certo? Então, com argumentos mais ou menos como esse, que eu estou tentando passar para vocês, e com exemplos internacionais também, eu e um grupo de amigos, um grupo de pessoas, convencemos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles fazem muita questão da inovação, com razão, de começar um programa novo, um programa que seria um programa com duas missões. Primeira é de fortalecer os sistemas tradicionais de conhecimentos. A segunda, de estabelecer parcerias entre redes científicas e detentores de conhecimentos tradicionais. Isso parece mais simples do que é super complicado. Ou seja, tem 1000 problemas aí. E, pessoalmente, fui encarregada de fornecer, enfim, de fazer um estudo para as bases de um programa desse tipo, que eu espero que se realize, porque aqui, como em qualquer país em que os governos mudam, também mudam os programas e há uma enorme instabilidade nos programas científicos, entre outros, né? Mas os programas científicos sofrem de várias descontinuidades. Então, uma das razões que eu estou falando nisso agora para vocês é porque eu estou mesmo assim de garota propaganda dessa ideia, né? E a ideia mesmo é de tentar chegar a um consenso para que, ao mudar o ministério, na próxima presidência, qualquer que seja a presidente ou o presidente eleito, vão mudar os ministérios e aí os programas podem ir por água abaixo, certo? Então, isso é uma das razões que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu quero sim, obrigada, Estela. Mas antes de entrar mais adiante no programa, no que eu estou anunciando, queria só dar uma palavrinha sobre os Yanomami. Vocês, enquanto a gente estava esperando a Estela, a gente estava dando uma olhada nesse filme. Esse filme foi feito por um Yanomami. E aqui faço mais um parênteses, que me parece importante. Vocês sabem que essas sociedades indígenas são sociedades sem escrita, né? E o fato de se introduzir escrita, como está sendo introduzida em todas as sociedades indígenas, é uma bênção, mas é um problema também. Porque eu não vou entrar nisso porque isso me levaria muito longe. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que os índios
se apoderaram das câmeras de uma forma extremamente criativa, porque aí não é preciso escrever, aí não é preciso, quer dizer, a filmagem permite a continuação de uma cultura oral, que era a cultura oral, digamos, tradicional. E, portanto, é um instrumento extremamente importante. Por isso, nós estamos vendo cada vez mais cineastas indígenas, muitos. E esse filme que vocês estavam vendo foi feito por um Yanomami. Por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um programa de treinamento para cineastas indígenas. Né? Mas há outras possibilidades e está cheio de índios filmando. E filmando muito melhor, muito mais facilmente do que escrevendo. Né? Então, esse é um ponto interessante para entender esse filme. E o que eles filmam? Eles filmam coisas que têm interesse para eles. Então, isso também é uma coisa curiosa. Quando, nos anos 70, começaram os primeiros filmes feitos por indígenas, a escolha dos temas era muito interessante, porque, por exemplo, os Kayapó escolhiam filmar rituais. E era um inferno aquele negócio de filmar rituais, porque eles queriam que o ritual fosse absolutamente maravilhoso, perfeito, para ficar registrado na sua forma mais espetacular. Então, filmavam, refilmavam e passavam isso com grande sucesso nas aldeias. Né? E era o tema por excelência, eram esses rituais, eram as coisas que eles queriam fixar, né? Registrar. Esse filme Yanomami é interessante, porque é o seguinte: nessa aldeia, que aliás é uma aldeia super bonita, não sei se deu para ver, é uma aldeia Yanomami perto de uma montanha de pedra, que está bem atrás, não sei se vocês viram, teve um congresso de xamãs Yanomami. E é isso que está sendo filmado. São xamãs de várias aldeias Yanomami que estão chegando de avioneta, né, com a sua parafernália, para participar de um esforço coletivo de curar a terra. Esse era o tema dessa reunião de xamãs. E é isso que está sendo filmado, né? Esse esforço coletivo, né, de sarar a terra. Como é que a gente, hoje em dia, sabe muito mais sobre o Yanomami do que, talvez, sobre qualquer outro grupo indígena, curiosamente. Não vou entrar em detalhes também, mas eu queria só fazer a propaganda de um livro absolutamente genial, que saiu em francês há 3 anos, já foi traduzido para inglês e está sendo traduzido para português já há muito tempo, mas é um catatal. Mas daqui a pouco sai. E o que é esse livro? É a conversa entre Davi Kopenawa, que é um líder Yanomami muito conhecido, e um antropólogo chamado Bruce Albert, um antropólogo francês que está há décadas trabalhando com os Yanomami. E a conversa, quer dizer, é assim, o Bruce Albert transcreve a questão do xamanismo Yanomami, fica muito mais claro. E as crenças, e aqui a gente volta ao que existe e ao que não existe, também são explicitadas e se percebe que é possível haver uma convergência entre o projeto religioso, cosmológico, porque para o xamã Yanomami trata-se de segurar a terra para ela não desabar na nossa cabeça, né? É isso que eles fazem, né? Eles curam a floresta, eles curam o mundo e eles seguram o céu, tá certo? Portanto, eles trabalham para todos nós, para toda a humanidade, né? Essa é a concepção que eles têm. Esse é um projeto que, evidentemente, para nossos olhos, é um projeto de tipo ecológico, certo? Evidentemente que essa ideia de ecologia não entra no universo Yanomami tradicional, mas há aqui, novamente, um acordo pragmático, que eu estava falando, ou seja, há uma concordância sobre a importância de preservar a floresta, há uma concordância sobre
maneiras de expulsar os garimpeiros que estão invadindo a área Yanomami cronicamente há décadas, né? Há convergência, portanto, de propósitos e há uma divergência absoluta sobre o que existe e o que não existe. Porque o que existe para o xamã? Os xamãs, você me perguntou o que é que eles estavam tomando, né? Bom, os xamãs Yanomami tomam um alucinógeno que chama Yepuana, que é não é a ayahuasca, é tirado entre casca de uma árvore. Se ferve, vocês viram, aliás, né? Se ferve, se tira, se produz um pozinho e esse pó é insuflado nas narinas do xamã por um acólito, né? Ele sopra aquele pó. É um troço super forte, pelo que dizem, e o cara é derrubado, né, por aquilo, e tem, aos poucos, porque o aprendiz xamã, o xamanismo é um aprendizado extremamente penoso, extremamente difícil, em que exige um monte de jejuns, um monte de precauções e anos de aprendizado, sob a égide de um xamã mais velho, né, que é o instrutor. E o que o xamã consegue com isso? Ele consegue ver espíritos. Aí entra justamente o que existe e o que não existe novamente. Espíritos. E ele, aos poucos, constrói relações de amizade com esses espíritos. E constrói uma casa pendurada no céu, onde esses espíritos dele, que são os amigos dele, vão morar. E quando ele toma aquele alucinógeno, ele chama esses espíritos que descem, né, brilhantes, paramentados, maravilhosos, com aquelas penas de arara, né, e dançam em cima de espelhos. São homúnculos. Só os xamãs conseguem vê-los. Mas são esses espíritos que estão fazendo o trabalho justamente de curar as pessoas de doenças. E o xamã, normalmente qualquer pai de família deveria ser xamã para cuidar dos seus parentes, né? Nem sempre são, porque nem sempre têm a força de vontade para se tornarem xamãs, mas são esses xamãs, digamos, da aldeia, essa aldeia coletiva que vocês viram, que é um enorme, chama-se chabono aquilo. Quer dizer, não existem casas separadas, é uma espécie de marquise, que nem aqui, uma marquise redonda, né? E com um pátio no meio, e todas as famílias moram em volta. E cada família tem seu lugar, enfim, e cada uma tem seu fogo de cozinha, enfim, tudo isso. Mas o ponto interessante é o seguinte: esses chapiri são esses espíritos, né? São essenciais, absolutamente essenciais, e só os xamãs os veem. E houve uma experiência interessante, uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, 5 anos eu acho que foi. Existe em Paris uma fundação para a arte contemporânea, que é a Fondation Cartier, que tem umas exposições sempre super legais. Há uns 2 anos atrás fez uma sobre matemática, que foi assim, o máximo, né? E há uns 5 anos atrás eles fizeram o seguinte: chamaram vários artistas plásticos e uma parte deles passou um tempo nessa aldeia, o Atoriki, do Yanomami, e outros simplesmente tiveram acesso a material Yanomami. Mas vários deles foram lá e ficaram lá bastante tempo. Não sei quanto tempo exatamente, mas ficaram lá bastante tempo. E, na volta, fizeram uma exposição de como eles viam os chapiripé, esses espíritos. Como é que esses espíritos podiam ser criados por artistas plásticos contemporâneos, né? E o que eles viam ali, né? E isso tudo foi exposto
nessa Fundação Cartier, e uma das pessoas que participou, aliás, foi a Adriana Varejão, né? E ela fez vários trabalhos que foram expostos lá. Mas foram artistas internacionais, né? De vários lugares, inclusive uma japonesa que fez um trabalho extraordinário, de como ela traduzia, de como ela recriava, transcriava justamente esse universo, essa ontologia Yanomami, né? Então, vocês veem que existem várias pontes contemporâneas, esse era o ponto que eu queria fazer aqui, existem várias pontes contemporâneas entre ontologias diferentes, entre modos de falar de coisas que não existem para nós, certo? Então, isso me parece quer dizer, uma das lições interessantes aí. E agora, queria, então, falar um pouco mais, rapidamente, sobre essa colaboração entre ciência acadêmica e esses saberes tradicionais, esse troço que eu estou fazendo, enfim, trabalhando nisso. E em cima de alguns exemplos. Vou dar só um exemplo. É um exemplo que é um dos projetos piloto dentro desse projeto que eu estou desenvolvendo. Tá? São 3 projetos pilotos lá dentro, mas é um que eu vou mencionar. Então, e agora se preparem para um pequeno curso de agricultura e biologia, que é o seguinte, vocês sabem, talvez, que existem 7.000 plantas cultivadas no mundo, mais ou menos. Mas dessas, apenas 30 são importantes realmente para a alimentação. Quer dizer, a base da alimentação mundial é muito pequena em relação ao conjunto de plantas cultivadas. E mais, se a gente pensar que batata, trigo, arroz, que mais? Milho, exatamente. Soja ainda não estava nessa conta. Mas, enfim, esses mais conhecidos respondem a 60% da alimentação mundial. Quer dizer, a base, novamente, da alimentação mundial é extremamente reduzida em relação ao que poderia ser, né? Isso foi ainda exacerbado por um movimento que foi muito importante logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de Revolução Verde. Não sei se vocês já ouviram falar. Revolução Verde foi o seguinte: com o aumento populacional e, sobretudo, depois da Segunda Guerra, havia um temor totalmente fundado de que houvesse falta de alimentos para a população mundial. É uma coisa que, aliás, está sempre ressurgindo, né? Esse tipo de medo. E é um dos grandes argumentos para que o agronegócio adquira o poder que tem hoje em dia no Brasil, né? Nesse momento, se resolveu fazer o seguinte, fazer essa tal de Revolução Verde, que consistia no quê? Consistia em selecionar vocês sabem que cada espécie vegetal tem variedades, né? Então, quando você fala numa espécie, por exemplo, batata, existem mais de 1.000 variedades de batatas, né? Mandioca, são mais de 100 variedades de mandioca, né? E assim por diante. Batata doce, mesma coisa, milho. E arroz tinha assim uma multiplicidade. O arroz, que é o alimento de base de toda a Ásia do Sudeste, né? E da Ásia em geral, né? Da Ásia do Leste em geral, existiam também mais de 1.000 variedades, muito mais de 1.000 variedades de arroz. O que fez a Revolução Verde? Escolheu as variedades mais produtivas, sem levar em conta nem os solos, nem o clima, nem as condições locais. Mas incentivou. Isso aconteceu, por exemplo, no México, foi um dos lugares em que foi implementada essa Revolução Verde. E a ideia era o seguinte: vamos cultivar só os mais produtivos e vamos corrigir os problemas de solo e enfim, todos os problemas que atacam
a produção de uma variedade através de insumos, né, e de defensivos agrícolas, quer dizer, fertilizantes e defensivos agrícolas. E vamos espalhar essas variedades mais produtivas. Foi isso que foi feito. Isso teve um resultado muito benéfico. Se evitou uma fome na Índia logo depois da Segunda Guerra. Isso foi super importante. Porém, teve um custo enorme em outra dimensão, que os economistas chamam de externalidade negativa, né? Quer dizer, teve um custo, e um custo alto. E que custo foi esse? É que essa multiplicidade de variedades que existiam, de cada um desses cultivares, perdão, de cada uma dessas espécies, né? Cultivar é justamente a variedade, né? A espécie na Índia perderam centenas de variedades de arroz, né? E isso aconteceu com milho, aconteceu com todas as espécies importantes. Ora, isso é um risco enorme para a segurança alimentar. Por quê? Porque as condições mudam, o clima muda, as espécies... Vocês sabem que é uma corrida armamentista, né, entre vegetais e animais, né? E que os animais estão sempre, os insetos, as pragas, as bactérias, estão sempre, né, tentando matar as plantas, e as plantas se defendem criando, por exemplo, venenos, coisas tóxicas, enfim, tem um monte de defesas que as plantas, pela evolução, né, criam para se defender dos animais, basicamente, e das mudanças climáticas também, né? E das peculiaridades do solo, né? Então, essas plantas, essas variedades são muito adaptadas a locais específicos, tá certo? E são importantes para a segurança alimentar, por quê? Basta dar um exemplo, tem um exemplo clássico, é sempre o mesmo, que todo mundo recorre a ele, que é a famosa fome da Irlanda, que matou 1 milhão de pessoas entre 1845 e 1849. Por quê? Porque deu uma praga na batata. E toda a batata era de uma ou duas espécies só. De uma ou duas variedades só. A batata foi domesticada há mais ou menos 6.000 anos, que, aliás, é a época em que quase tudo foi domesticado, nos Andes. A batata é originária dos Andes, né? E lá no altiplano, eles, até hoje, né, têm mais ou menos mil variedades de batata, né? Coisas que, aliás, nem parece batata para a gente, né? Não sei se vocês já viram, mas é tudo batata. E deixa eu desligar esse troço. Não consegui, mas tudo bem. Então, essas batatas foram depois difundidas para o Chile, e no sul do Chile, num arquipélago de Chiloé, lugar maravilhoso, aliás, onde eu estive recentemente, se diversificaram novamente as batatas. E lá tem por volta de 400 variedades de batata. Foram batatas de Chiloé que foram levadas para a Europa no século XVI. E os espanhóis introduziram as batatas, houve muita resistência no começo, né? Mas, finalmente, quando chegou no século XIX, a batata era o alimento de base de toda a Europa Central, da Inglaterra, da Irlanda, entre outros, né? Da Escócia, enfim. Era a batata... Espera aí. E então, quando a batata foi levada para a Europa e se tornou tão popular, tão importante, né, aí, novamente, na Irlanda se usava pouquíssimas, uma ou duas variedades só de batata. O que aconteceu? Houve uma praga em 1845 e nos anos seguintes, e destruiu completamente a colheita de batata. 1 milhão de irlandeses morreram. E outro 1 milhão foi para os Estados Unidos. E por isso que tem tanto irlandês patrulhando as ruas de Nova York.
Bom, esse exemplo é o exemplo mais citado, que mostra como é importante a variação e a variedade, né, dentro de uma mesma espécie. E tanto assim que, de certa forma, para contrabalançar a Revolução Verde, o sistema mundial, que é basicamente a FAO, né, que é parte dos órgãos das Nações Unidas, né, para agricultura e alimentação, né, se criou enfim, como reação à Revolução Verde, se criaram bancos de germoplasma. O que é isso? São reservatórios, né, são bancos, se vocês quiserem, onde se guardam essas variedades todas que existiram e que não estão mais necessariamente disponíveis, mas as que ainda estão disponíveis são guardadas nesses bancos. Só que são guardadas em condição de germinar novamente, né? Então, em geral, são congeladas. Ou, enfim, há vários métodos para manter, né, essas sementes, ou o que seja, em dormência, mas que possam germinar futuramente. Isso é uma questão de segurança, né, fundamental. Então, para os principais alimentos, existem bancos especializados, de milho, de arroz, batata, enfim, a de batata é no Peru, exatamente. O de mandioca, curiosamente, é na Colômbia, né? Então, isso é uma contribuição que é justamente, por excelência, dada pelos agricultores familiares, pelos pequenos agricultores, pelos agricultores das populações tradicionais. E não sei se vocês sabem que este é o ano internacional das agriculturas familiares, né? Então, uma das contribuições fundamentais dessas populações é justamente essa agrobiodiversidade. E aí entra um dado extremamente importante, que é o seguinte: esses bancos são necessários, mas não são suficientes. Por quê? Exatamente porque não evolui dentro do banco aquele material. O material vegetal só evolui no lugar em que ele é cultivado. Portanto, essas agriculturas tradicionais são as que respondem realmente às mudanças climáticas, às mudanças nos agressores e às mudanças nos solos. E, portanto, elas alimentam a agrobiodiversidade. Bom, isso é reconhecido, inclusive, num tratado que o Brasil assinou em 2001, que é um tratado da FAO, e que foi sancionado pelo presidente em 2008, pelo Lula, e que fala da importância da contribuição das populações tradicionais. Isso é letra morta na Embrapa, com exceção de algumas pessoas que são absolutamente minoritárias e que estão atentas a essa importância da agricultura tradicional. Então, por que eu falei de tanto histórico nisso? Porque nós estamos justamente fazendo um dos projetos piloto no Médio Rio Negro. Por que no Médio Rio Negro? Porque é no Médio e no Alto Rio Negro que existe a maior diversidade de mandioca. A mandioca provavelmente foi domesticada, em Rondônia, também 6 mil anos atrás, entre 6 e 8 mil anos atrás, certo? E no Rio Negro é um dos lugares da maior diversidade. E isso não acontece por acaso, não é? É justamente por uma série de regras sociais e também pelo gosto da coleção. O gosto da coleção é um gosto que todas as agriculturas tradicionais compartilham. Isso vai agora, novamente, voltando para a contemporaneidade, há um movimento extremamente importante na França, por exemplo, para conservar trigos, conservar variedades de trigos. Então,
é parte, evidentemente, desse movimento slow food, tem a ver com toda essa valorização dos sabores locais e tem a ver com a importância da diversidade, né? Da diversidade agrícola. Bom, o que acontece no Rio Negro? Eu vou tentar acelerar um pouco aqui. Seguinte, tem regras sociais, por um lado, né? No Alto Rio Negro, são 23 etnias indígenas. Essas etnias têm regras de casamento muito peculiares, porque homem e mulher, esposo e esposa, não falam a mesma língua, necessariamente. Quer dizer, é obrigatório que não falem a mesma língua, isso que eu quero dizer. Certo? E parece que funciona muito bem. Ou seja, a mulher, por exemplo, um homem tucano casa com uma mulher dessana. E, portanto, homem e mulher não falam a mesma língua. Ela vai morar na aldeia do marido. Quando ela vai morar na aldeia do marido, a mãe dela lhe dá variedades de mandioca, para ela abrir a sua roça. Quando ela chega na aldeia do marido, a sogra também lhe dá variedades de mandioca. E esse sistema de casamento, em suma, já é uma maneira de se multiplicarem as variedades. Mesmo na ausência dessas regras de casamento, e já no Médio Rio Negro, em que essas regras já não estão em vigor, eu estava falando do Alto Rio Negro, mas onde os descendentes dessas populações estão estabelecidos, existe uma série de regras. Por exemplo, nunca se joga fora uma maniva de mandioca. Maniva é a parte que está fora o tubérculo está dentro da terra e a maniva é a planta propriamente dita, né? E não sei se vocês sabem que mandioca é reproduzida por clones, porque se arranca o tubérculo, né? se arranca a maniva, né? Se usam os tubérculos, né? E a estipe é cortada em pedaços e é replantada, e é assim que nasce um novo tubérculo, né? Portanto, deveriam ser todas iguais, são clones umas das outras. Então, como é possível que haja tanta diversidade naquela região? Uma das explicações é que a mandioca, como aliás a batata, como eu aprendi recentemente, apesar de ser plantada por clone, não perde a possibilidade de florescer e de dar semente. Então, existe essa invenção sensacional, né, que é a reprodução sexuada. Reprodução sexuada é o que permite a variação. É o que permite que os filhos não sejam iguais aos pais, que não sejam clones dos pais, né? E a mandioca, então, dá flor e dá um fruto que espoca, assim, e joga essas sementes a uma certa distância. E essas sementes têm um apêndicezinho que é docinho. E as formigas pegam, atraídas pelo doce, né? Levam essas sementes e enterram debaixo, enfim, nas tocas, né? Nos ninhos das formigas. E essas sementes ficam em dormência. Elas não germinam. Para germinar, elas precisam de um estresse. E o estresse que elas precisam é fogo. Elas precisam de fogo para sair da dormência e germinar. Não sei se vocês sabem, mas tem muitas sementes que têm essa propriedade, elas não germinam imediatamente. Não adianta simplesmente pegar e plantar. Experimentem plantar um flamboyant com aquela semente. Não nasce. Não é? Então, há várias sementes que precisam desse estresse adicional, e no caso da mandioca é o fogo. Então, ou seja, o cultivo tradicional em toda a Amazônia é o seguinte: se abre uma roça, se planta montes de coisas diferentes e se plantam montes de variedades diferentes de mandioca em particular. Mas também se planta cará, se planta um monte de abacaxis, enfim, N variedades de banana, um monte de coisas. E essas roças
produzem desde o primeiro ano, né? Depois de alguns meses, tem algumas variedades de mandioca que já estão prontas para serem consumidas, né? Outras ficam na terra. A mandioca tem outra vantagem extraordinária, que é o seguinte: ela não precisa de silos, ela se conserva dentro da terra, não precisa defender de ratos, disso, daquilo. Quer dizer, ela está, além que a variedade que se cultiva no Rio Negro são variedades venenosas, né? Que precisam ser destoxificadas. Então, isso também afugenta uma série de animais que poderiam estar comendo as plantações. Bom, então, essas roças, no primeiro ano estão já produzindo depois de alguns meses, depois começam, a partir do segundo ano, começa a haver muita planta adventícia, e quem tem um jardim sabe o custo que é tirar o mato, né? E a partir do terceiro ano, no fim do terceiro ano, se abandonam essas roças, porque o mato é tão laborioso tirar o mato, que não vale mais a pena, e também a produtividade baixou, depois, por causa do esgotamento do solo, depois de 3 anos. Se deixa esse roçado, e ele fica em pousio. Ele fica em pousio, quer dizer, ele fica abandonado, mas 15 anos é uma boa média. Depois de 15 anos, quem não quer derrubar um roçado novo, que é mais laborioso também, porque precisa derrubar árvores, vai derrubar um roçado antigo, uma capoeira, como chama. E quando derrubam a capoeira, põe fogo depois. Não é? É assim que se limpa uma capoeira. E aí, de repente, aquelas sementes aparecem. E são diferentes de pai e mãe. São variedades novas. E aí existe pesquisa científica por parte das agricultoras, porque são as mulheres que são as agricultoras no Rio Negro, e, aliás, em muitos outros lugares do mundo, e elas experimentam essas novas mandiocas. E elas experimentam pelo menos 3 anos, porque no primeiro ano a mandioca de semente tem uma raiz profundíssima que não se parece com o tubérculo que vai dar depois, a partir do segundo ano. Então, elas têm áreas experimentais para essas mandiocas novas. Elas fazem pesquisa, certo? E depois aproveitam. Além disso, tem muitas outras regras que eu não vou entrar agora em detalhe, e vou só dizer o seguinte: bom, isso aí é uma contribuição fundamental, né, para a segurança alimentar. Não é suficientemente reconhecida. Então, hoje, dia 23 de abril, está havendo um curso que é parte desse projeto piloto. Eu, infelizmente, não posso estar lá, mas estou feliz de estar aqui. Que é o seguinte: o Estado do Amazonas está agora com uma iniciativa de querer modernizar a agricultura do Rio Negro. E para eles, modernizar é a Revolução Verde. É essa a lógica ainda. Quer dizer, uma coisa que é nada contemporânea na realidade, né? Tem 50 anos e... Não, tem mais, tem 70 anos, né? E já se avaliou quais eram os problemas, né? Mas eles querem modernizar e aumentar a produtividade. Diante disso, a gente tomou uma série de iniciativas. Uma delas foi que o IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu os sistemas agrícolas do Rio Negro, o sistema agrícola do Rio Negro, tradicional, como patrimônio imaterial brasileiro. Em 2010, foi a primeira vez que isso aconteceu, de patrimonializar, reconhecer como patrimônio imaterial. Vejam bem, não são as plantas que estão sendo patrimonializadas, é o sistema que as produz. Isso é muito interessante, né? Foi a primeira vez que isso foi feito e agora, foi feito por quem? Por um órgão cultural. Não pela Embrapa, não por um Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? Então, neste momento em que o Estado do Amazonas está mandando
técnicos agrícolas, extensionistas, formados nessa visão da produtividade, né? Para o Rio Negro, para ensinar os índios e ensinar a população tradicional de toda a região a cultivar, né? Isso pode causar isso é chamado de modernização, né? Isso pode causar um estrago muito grande. Então, existem várias modernidades, esse é o ponto importante, né? Só que algumas existem oficialmente, outras não existem. E essa visibilidade é extremamente importante. É preciso chamar a atenção para isso. Então, o que é que a gente fez? Ontem começou um curso de 3 dias em Santa Isabel do Rio Negro, que é o Médio Rio Negro, isso, em que convidamos todos os técnicos extensionistas agrícolas do estado do Amazonas, né? Tem vários que são indígenas, aliás, né? Mas isso não muda nada, porque eles estão lá com uma missão de produtividade, né? E organizamos um curso para eles, dado pelos agricultores tradicionais. E para botar uma cereja no bolo também, convidamos algumas pessoas da Embrapa que estão afinadas com essa problemática, né? Para mostrar que isso é um tema importante. A agrobiodiversidade é um tema fundamental e não pode ser destruído por essa pseudo-modernização, que só vê produtividade e não vê segurança alimentar, agrobiodiversidade, etc. E lembro que a agrobiodiversidade é muito mais contemporânea, o reconhecimento da agrobiodiversidade é muito mais contemporâneo do que essa modernização já velhota, né? Bom, eu falei desse exemplo, né? E a gente vai dar certificados, enfim, está tudo assim. E vai ter, hoje teve idas a várias roças para eles aprenderem, para verem, e tudo isso ensinado por agricultoras e agricultores tradicionais. Então, esse é um exemplo de um piloto que a gente está fazendo e da tentativa justamente de tornar visível, existente, né, aquilo que passa despercebido, né, que não existia, justamente. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, e não sei se é com perguntas ou não sei. Tá? Então é isso. Eu queria falar uma coisa.